esforço dela aí nos últimos 30 metros. Ela quase foi ultrapassada, mas conseguiu se recuperar aí a Jenny Batarmo. Ela que também vai para as Olimpíadas dos 100 metros, né? E olha aí a Tiana Madsen na raia número 7, lá por fora, que quase conseguiu passar a Jenny Batarmo. Ela que batalhou bastante aí com a Bianca Knight. Conseguiu levar melhor e parece que a Madsen foi a segunda. Parece. Mas a gente vai ter que... É isso aí. A Tarmon em primeiro e a Madsen em segundo. Em terceiro ali a Bianca Knight. Mas ela ainda tem chance pelo tempo, né? 22:34 não é um tempo ruim, né? Não é um tempo ruim, inclusive é um tempo melhor do que as três tinham esse ano. Quer dizer, as três acabaram melhorando as suas marcas na semifinal. Tá aí a Bianca Knight, ela que... The first round was a little difficult because I had sat for a week, but today was much better and I didn't get the automatic qualifier spot, but I'm sure I go to the final. I'm just looking to do well. Exatamente isso que ela está dizendo. Ela fala que não consegue a classificação automática para a final, mas que com certeza vai no final. Falando aí do nome ao contrário, né? Ela perguntando para ela se que é superstição ou um erro. Ela falou que definitivamente é um erro, né? Não era para estar assim, não era para estar ao contrário. Mas ficou. E sorte não deu, né? Mas ela deve ir com esse tempo de 22:34 aí para a final, né? Bom, a gente vai acompanhar a próxima. Essa moça aí, a Sanya Richard-Ross, né? Que tem 3 medalhas olímpicas já na carreira, né? E ela é cotada para ganhar mais 3 em Londres. Então, parece que para as Olimpíadas ela vai, né? Com certeza, Gui. Ela que tem, de todas as 3 séries, a melhor marca desse ano, 22:09. Então é um nome praticamente com passaporte carimbado já para Londres. O recorde dos 200 metros rasos para as mulheres é da Florence Griffith Joyner, mas é um recorde de 1988. Ela correu para 21:34, né? Um recorde que dificilmente vai ser batido, pois não há ninguém hoje que possa se aproximar sequer a essa marca. É um recorde que levantou muita suspeita na época. Inclusive a Florence, logo em seguida aos Jogos, ela teve uma carreira muito curta, ela interrompeu as suas atividades, causando surpresa a todos, porque é o momento em que o atleta busca colher os resultados de um feito olímpico. E ela optou exatamente pelo contrário, abandonar o atletismo, e anos depois ela acabou falecendo de uma forma muito surpreendente, problema cardíaco, e isso levantou até uma suspeita do uso de substâncias anabolizantes que nunca foi comprovado na época. Bom, tá aí a Sanya Richard-Ross. A raia 1 fica aberta, são 7 corredoras por bateria, né? São 3, são 21 no total. A Alexis Love, a Natasha Hastings, a Lashante Moore, a Kimberly Duncan, a Sanya Richard-Ross, o Tavius Freeman e a Shalonda Solomon. Essa aí é a Kimberly Duncan, de Louisiana State University, a LSU. Ela corre por LSU. E vamos lá, para a segunda eliminatória, a segunda semifinal, vale os 2 melhores colocados, as 2 melhores colocadas, né? Opa, alguém queimou, hein? Alguém queimou. Ela queimou a largada, então focalizando aí a Shalonda Solomon. Você vê que quem marca a queimada de largada é essa juíza aqui junto à esquerda, né? Ela também tem um tiro na mão, né? E parece que foi ela mesma, né?
se mexeu antes da largada, né? A sorte dela é que tem a regra diferente aí, né? Ela não é eliminada da primeira, né? Ela recebe um warning, uma advertência, mas ela não é eliminada, né? Pois aí ela não chegou a fazer a saída. Foi um movimento em falso e acabou levando todo esse retorno. Muitas vezes, Ari, acontece até a falha do próprio equipamento. O árbitro percebe que há alguma falha no equipamento, um sinal do sistema eletrônico que não está de acordo, ou até mesmo o tiro da pistola, que hoje também já é um sistema eletrônico, ele acaba retornando a largada. Hold your marks. Atletismo, que nas Olimpíadas é a modalidade que mais distribui medalhas, né? São 47 medalhas de ouro à disposição dos atletas. E os Estados Unidos faz uma distribuição muito boa. Ele divide essas medalhas praticamente em provas de velocidade, provas de saltos, provas de arremesso, lançamento. Diferente do Quênia, por exemplo, que tem muitas medalhas. A Etiópia, muitas medalhas, mas concentradas apenas num grupo de provas. E agora valeu. Agora é para valer a largada. Prestem atenção na raia de número 6 com a Sania Richard Ross. É ela quem faz a curva em primeiro. Vem aí para os 100 metros. Ela e a Kimberly Duncan. Kimberly Duncan e Richard Ross. Aí a Sania Richard Ross ganhando com muita tranquilidade. Com extrema tranquilidade a 2, 3 passos aí da Kimberly Duncan, que também avança automaticamente para a final. 22 e 14. Baita tempo aí para ela também. 15 centésimos à frente da Tarmo, que correu para 22 e 30 na primeira bateria, né? Parece até que ela tá tão concentrada, parece que ela corre de olho fechado, né? — 22 e 15, agora vamos ver o tempo da terceira colocada aí, que parece... Ó, 22 e 71, então bota a Tiana Madison numa situação muito boa. Aliás, bota a Tiana Madison na final, né? A não ser que a quarta e a quinta, a terceira e a quarta da terceira bateria consigam um tempo melhor que o dela, que é praticamente impossível correr para 22 e 30, né? Exato, e a última série, justamente a série que já entra com todos sabendo o que tem que fazer. Bom, vem aí Allyson Felix, medalha de prata em Pequim. Ela vai competir na próxima bateria, mas só depois do intervalo. Vamos de volta. Allyson Felix vai correr nessa última semifinal. Aí está a Allyson Felix, ela foi medalha de prata em Pequim, ficou no meio das jamaicanas, né? A Jamaica, que não é segredo para ninguém, domina as provas de velocidades no masculino e no feminino, principalmente os 100 e os 200, né? Ou os 100 e os 200, né? São as especialidades dos jamaicanos. O que dizer de Usain Bolt e tal, e companhia limitada, a Safa Powell, os grandes nomes do atletismo jamaicano. E nas mulheres não é diferente. A Shelly-Ann Fraser é a medalhista de ouro nos 100 metros e a Veronica Campbell-Brown foi a medalhista de ouro em Pequim nos 200 metros rasos. Allyson Felix, essa aí é a número 7, ela vai correr na raia número 7. E a Carmelita Dieter, que também é a segunda favorita E entre as brasileiras, Ari, o nome do 200 metros, uma das atletas que já contava com o índice, é a Ana Cláudia Lemos. E talvez ela possa abrir mão da sua vaga no 200 metros, pois está com uma lesão, uma fascite plantar que vem incomodando desde 2011.
Então provavelmente ela fique mais para o revezamento e não compita os 200 metros em Londres, caso essa recuperação não der um bom andamento. Aliás, já a gente fala mais, está rolando o Troféu Brasil de Atletismo, né? Até domingo, vamos acompanhar essa prova, já a gente faz um convite para você que mora em São Paulo. Tiro de partida, Allyson Felix na raia número 7, Carmelita Jeter na raia de número 5. E ela já botou uns 6 passos de vantagem para o resto, né? E vem aí, ó, já desacelerando no final. A Carmelita Jeter também vai conseguir a sua vaga, mas é um tempo muito tranquilo para ela. E a Tiana Madison correu lá o terceiro melhor tempo da primeira bateria, também vai para a final. Ela é diferenciada do resto, né? É diferenciada, e ela que causou uma grande dúvida em todos aqui, né? Não só aqui, mas em casa, na própria Federação Americana, naquela chegada dos 100 metros, em que houve aquele empate, tentaram no photo finish, depois um outro ângulo mostrou um resultado diferente. Então a própria Federação Americana não sabe o que vai fazer ainda. Então o que o próprio treinador dela comentou? Se preocupe agora com 200 metros e deixe a decisão de como vai ser feita esse desempate do 100 para nós. Então talvez tenha até uma nova disputa entre ela e a atleta que empatou com ela. Tarmon, né? Isso. Você olha a imagem, não dá para descobrir quem que chegou em primeiro. 22:30 foi o tempo dela, Carmelita Jeter 22:64, a Tiffany Townsend 22:96. Então nós já temos as 8 classificadas para os 200 metros rasos feminino, né? As duas que se classificaram, a Ariel Scott e a Tina Madison, foram as que se classificaram. Valeu o tempo, ó. A Carmelita Jeter fez 22:64, foi o pior dos 8 tempos. O melhor da Senna Richard Gross, 22:15. A Geneva Tarmon e a Allyson Felix, até nisso elas empataram. Vão gostar de empatar uma com a outra, né? As duas correram 22:30 aí nessa prova. Incrível, né? Foram as duas que empataram lá nos 100 metros rasos. Tá aí, ó. E a gente vai ter as 3 melhores correndo uma do lado da outra. A gente vai para o intervalo. Quando voltarmos, teremos os 400 metros com barreira para as mulheres. É já e depois do intervalo, hein? Não sai daí. De volta. Então, só para a gente repetir aqui, as 3 melhores de cada modalidade, elas ou eles, né, os 3 melhores atletas vão a Londres. Então, é assim que é decidido, né? Então, no caso agora dos 200 metros, os 3 melhores tempos da Senna Richard Gross, da Allyson Felix e da Geneva Tarmon são as principais favoritas, com a Tiana Madison vindo por fora aí com um tempo pior do que essas 3 atletas. Exato. Dentro da normalidade seria isso que aconteceria, né? Sim. Quando você tem, de repente, um atleta cotado aí a Londres, ou no caso a final, e ele faz um tempo ruim, por mais que ele tenha se poupado, na final ele também vai sair numa série ruim, uma série mais nas extremidades da pista, e não nas raias centrais. Agora os 400 metros com barreiras para as mulheres. Ontem nós acompanhamos os 400 com barreira para os homens, né? Hoje é dia das mulheres, a semifinal. Ontem foram as mulheres também, eu que estou ficando maluco.
Os 400 metros ontem foi a fase preliminar, né? Hoje é a semifinal. As duas semifinais aí. E a gente viu a Georgiane Molin, que é essa aí, né? Que tá correndo na raia 4. As 4 melhores de cada prova se avançam. Aí são 2 semifinais. Para termos as 8. Para você ter ideia quem tá na frente, quem pula a barreira primeiro na frente é quem tá ganhando. No caso, quem tá ganhando é o atleta da raia de número 6, né? Agora não mais, ela já foi ultrapassada. Após essa última curva, que nós temos exatamente quando entra na reta, a visão exata realmente de quem está na frente. A curva ela provoca essa ilusão, né? Você muitas vezes vê a atleta de fora na frente, mas tem a curva também que é maior. E a Molin já está lá na frente. As duas já estão aqui para garantir a vaga na final, e ela vai ganhar com extrema tranquilidade aí a Molin. Correndo com tranquilidade no final, justamente quando ela vê que ela vai conseguir a vaga dela na final, não tem por que ela fazer mais esforço para se desgastar mais, né? E foi também a Latosha Wallace na raia número... A Tiffany Williams na raia número 6 aí. Quem foi? E a Latosha Wallace na raia número 7, além da atleta da raia número 5, a Christine Spence. Foram as que avançaram aí para a final dos 400 metros com barreira para as mulheres. E aí você percebe ali nessa imagem final, nas últimas 2 barreiras principalmente, a diferença do nível técnico da Latosha Wallace, que tem muitos erros na sua passagem sobre a barreira, comparado com a Georgiane Molin. E isso acaba comprometendo o tempo, né? Praticamente quase 1 segundo de diferença. E não foi a Latosha Wallace, ela perdeu por 1 centésimo para a Cassandra Tate, então, que entrou aí. Hoje é dia do pentatlo, né? 100 com barreiras, salto em altura, lançamento, o arremesso de peso, 200 metros, salto em distância, o arremesso do dardo, 200 metros, heptatlo. Nós tivemos, né, o nosso amigo do decathlon aqui batendo o recorde mundial do decathlon nessa seletiva norte-americana, né? Logo nos primeiros dias do evento, ele obteve essa marca, que é uma marca também que já durava quase uma década. E aí é o começo, né, da prova do pentathlon, são 110 com barreira, né? With Hailey's Fountain finishing in second place, but Fountain off to a good start. 12:86 in the hurdles, and that gives her... Lembrando também, Ari, que o heptathlon, assim como o decathlon, você tem atletas diferenciados, atletas especiais, que acabam indo bem em várias provas. Eles têm essa capacidade de competir bem em várias provas. Logo na formação de um atleta, ali por volta de 10, 12 anos, acontece algo semelhante. Os treinadores, assim como as federações, incentivam que o jovem atleta participe de várias provas, como forma até dele ter uma noção melhor daquilo que ele pode vir no futuro a competir com uma melhor ênfase, um melhor desempenho. Então, por exemplo, na categoria pré-mirim da Confederação Brasileira de Atletismo, você tem 3 provas. Então, a criança de até 11, 12 anos compete em 3 provas. Depois, passa 4 provas e vai aumentando progressivamente até ter uma condição ou de ir para uma prova combinada, que é o heptathlon ou o decathlon, ou de pelo menos ter utilizado a participação nessas outras provas para, no futuro, escolher uma prova em que ele tenha o melhor destaque. Decathlon para os homens, heptathlon para as mulheres. É assim, né? Isso, há uma diferença de 3 provas. Há até uma expectativa que no futuro
as mulheres também compitam em 10 provas. Antigamente havia o pentathlon. Fountain back into third, but still enough points to keep her in first place after the first day of events. So Hailey's Fountain 3,948 points. Day is second and McMillan is third. Cada prova tem os seus pontos, né? E quem faz mais pontos é quem vence, né? No decathlon e no heptathlon. Isso é legal, né? Nessa onda, né? Dos homens e das mulheres fazerem a mesma coisa, competirem nos mesmos esportes, aí não dá para se ver por que não 10 provas para as mulheres também, né? Exato. Uma outra informação interessante que você até comentou é a questão dos pontos. Os pontos eles são bem complexos para o público entender, a somatória não é de repente o que ganha tantos pontos, é um resultado que se baseia numa tabela que foi criada há vários anos, ela vai sendo atualizada também de época em época, e falta um pouco talvez tanto das confederações como da própria Associação Internacional divulgar mais esse critério de pontuação, que é um critério difícil o público entender. Então, talvez se essa forma da pontuação fosse melhor divulgada, houvesse até mais interesse em termos da participação no decathlon. E nessa história de você botar todo mundo para competir várias provas, vai que ele se destaca em uma muito mais do que as outras, aí você tem também um atleta para esperar. Vamos fazer o heptathlon, o decathlon, você destacou no salto em altura. Olha, esse cara é bom em salto em altura, vamos treinar ele, quem sabe ele não se torna um ótimo atleta no salto em altura, né? Perfeito, Ari. É exatamente isso que é feito. Você, muitas vezes, na iniciação, na formação, você pede para a criança participar dessas 3 ou 4 provas que são as categorias que tem uma quantidade menor de provas. E aí o próprio treinador, combinando com o próprio atleta, chegam ao entendimento que uma determinada prova é a praia dele, é onde ele vai se destacar. E muitas vezes, como você mesmo falou, se descobre alguém com potencial nessa tentativa de várias provas. Isso é importante, porque no processo de formação, aqueles que se especializam muito precocemente em uma prova perdem a oportunidade de vivenciar outras e talvez até descobrir um talento para uma prova que nem foi verificada. Então é importantíssima essa participação em várias provas durante o processo de formação. Está acontecendo exatamente aquilo que você falou, Kleber. A Queen Harrison aí parece que queimou a largada da segunda metade aí, da segunda semifinal. E ela fala, I know I didn't move. E ele dizendo aí que ela vai correr sob protesto. Ela falou que não se mexeu. Mexeu, né? And we're in the blocks. Harrison, Stewart, Smith, Brown, Thompson, Wortham, Demas, e essa história de correr sob protesto, ela vai correr a prova. Depois do resultado, um júri vai se formar para analisar se ela queimou, se ela se mexeu, o que ela fez e se o resultado dela vai valer ou não. Mas com certeza a concentração dela já foi pro beleléu. Acaba atrapalhando bastante. Largaram. And we are underway, semifinal number 2, women's 400-meter hurdle. Em 400 metros, uma volta completa aí na pista com a Turquoise Thompson e a Tyria Brown.
como as duas favoritas aí, raias 4 e 5. E aqui na raia número 7, a Lashinda Demons vai tentando impor um ritmo muito bom também. Vai conseguindo, né? Ela vai entrar na reta em primeiro, com a Teria Brown atrás dela. E a Lashinda Demons vai levar com uma tranquilidade muito grande. A nossa companheira lá da raia número 1, a Queen Harrison, que queimou a largada, já não vai fazer a menor diferença para ela, porque ela vai chegar na última colocação, não vai para a semifinal. E a Lashinda Demons, que ganhou com mais uma que ganha com uma tremenda tranquilidade, né? Aí a Queen Harrison. E a Lashinda Demons foi que foi, hein? Não teve adversária. A Teria Brown corria na raia 4, teve melhor tempo que ela nas preliminares. Chegou que uns 5 passos depois, né? Cara de sossego, né? Tranquila. Um outro dado interessante, Ari, até somando esse comentário que você fez da importância da formação, do decathlon, da descoberta, até de uma outra prova em que ele tenha uma melhor condição, uma das atletas de destaque do salto em distância, que nos Jogos Olímpicos de Pequim era uma das grandes adversárias da Malrin, é a Nailde Gomes. Ela acabou não indo para a final, acabou queimando as suas tentativas, e ela competiu até 2004 no heptatlon, antes de se destacar e resolver ficar somente no salto em distância. Intervalo, já voltaremos, hein? Estamos de volta. Isso é ontem, os atletas que se classificaram já para as Olimpíadas. Esse é o uniforme americano para as Olimpíadas de Londres. Bonito uniforme aí dos Estados Unidos. Vermelhão, né? Ano passado, nas outras Olimpíadas, eles costumavam usar um pouco mais o azul do que o vermelho. Esse ano vão variar aí, vão de vermelho os americanos, eles que gostam bastante de usar o azul. Estados Unidos já usou o azul, usou o preto. Na década de 80, nos Jogos Olímpicos, que foi realizado em casa, em Los Angeles, era um dos uniformes mais marcantes, talvez mais bonitos de toda a história da equipe americana. É um uniforme meio prata. Esse uniforme, inclusive, está levantando uma grande polêmica ali em relação a uma melhoria de desempenho que ele poderia causar numa prova de velocidade. Então, segundo